Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, 28 de outubro, estamos no 30º domingo do tempo comum. Vamos refletir o evangelho de hoje, que se encontra lá em São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, e diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós temos diante de nós hoje um evangelho que é possivelmente um dos evangelhos mais bonitos, não é? E mais ricos de símbolos também para nós, de significados. Um dos milagres assim mais extraordinários que Jesus fez, carregado todo de um drama, né? A história desse Bartimeu. Um cego sentado à beira do caminho. E esse Bartimeu somos cada um de nós. Cada um de nós é esse homem que um dia estava ou está sentado à beira do caminho, cego pelos próprios pecados, mendigo porque todos nós somos pobres, somos necessitados da graça de Deus, pobres no sentido de que nenhum de nós tem tudo que precisa, não é? Tanto materialmente, mas sobretudo nós somos humanos, nós somos limitados, nenhum de nós tem tudo o que necessita se Deus não nos preencher. E a gente vai ficando sentado à beira do caminho, até que a gente escuta, como diz aqui o evangelho, ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando. Quando ele escuta, quando ele ouve que Jesus está passando, com certeza Bartimeu se lembra então de tudo que ele já havia escutado sobre Jesus. E aqui está, meus irmãos, o início do milagre da cura do cego. Ele tinha um problema na visão, ele não enxergava. Mas o que fez os olhos de Bartimeu se abrirem lá no fim, né, que a gente viu Jesus cura o cego, a cura da visão dele começa pelos ouvidos. São Paulo vai nos dizer que a fé vem pela pregação, pelo ouvir a pregação do evangelho, da palavra. No final do evangelho de hoje, Jesus diz para ele: vai, tua fé te curou. Então ele foi curado porque teve fé. E teve fé, essa fé que o fez enxergar. Essa fé vem do ouvir. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando, mas com certeza, antes desse dia, Bartimeu já tinha escutado falar muita coisa sobre Jesus. Ele já tinha escutado o evangelho. Não o evangelho tal qual a gente tem hoje, mas o evangelho, vamos dizer assim, dos comentários, das fofocas, né, a respeito de Jesus. Bartimeu era um cego, um mendigo que vivia sentado à beira do caminho, em alguma esquina, pedindo esmolas, recebendo moedinhas. Ele era cego, mas não era surdo. E ali ele ia ouvindo, né? Ouvindo falar de um tal Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, que curou o paralítico, que limpou os leprosos, que estava mudando a vida de tantas pessoas. E a fé vem do ouvir a pregação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de verdade melhorar a qualidade dos nossos ouvidos. À medida em que nós vamos ouvindo, os olhos vão se abrindo. À medida em que nós vamos escutando a palavra de Deus e escutando como essa palavra acontece na nossa vida, como ela se encaixa na nossa vida, os nossos olhos vão se abrindo. E acho que todos nós já fizemos a experiência na vida, então, de depois de uma boa conversa com alguém, os nossos olhos se abrirem, né? Você vai e conversa com uma pessoa, pede um conselho, desabafa, enfim. E aí os olhos se abrem. Então, meus queridos, a palavra tem um poder muito grande. A palavra que encontra ouvidos abertos tem o poder de abrir os olhos da nossa vida. E quantas vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo, mas não está ouvindo, né? Esse é o problema, é preciso escutar de verdade.
medida em que a gente escuta, a fé vai sendo produzida dentro de nós, a fé vai sendo fermentada, fomentada dentro de nós. E aí os nossos olhos vão se abrir. Quantos de nós hoje, quantas pessoas são cegas, não é verdade? E precisam de uma palavra que abra os olhos, de uma palavra que traga a luz da sabedoria e retire a gente da cegueira. Mas esse evangelho também nos fala e nos traz um grande ensinamento para todos nós, a partir da postura desse Bartimeu. Primeira coisa, diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Todos nós, minha gente, temos coisas na nossa vida que nós precisamos gritar. É óbvio que Deus escuta o coração, que Deus escuta o silêncio. Deus não é surdo. Mas tem coisas em mim que, por mais que Deus já saiba antes mesmo de eu pedir, eu preciso gritar, porque é uma dor, é um sofrimento, é uma angústia, é um desespero, não é? Então, que Deus escute o silêncio, nenhum de nós precisa ter dúvida. Mas tem coisas em nós que nós não podemos mais silenciar e que precisam, às vezes, sair de nós como que num grito. E Bartimeu se expôs, ele foi corajoso, ele gritou, ele rezou de um jeito tão extravagante, vamos dizer assim, que os discípulos começaram a repreender ele, falando: rapaz, para de gritar, não é? Mas ele gritava mais ainda. Então veja, meus irmãos, Deus tudo pode e Deus tudo sabe. Mas muitos milagres só vão acontecer na nossa vida na medida em que a gente não mascarar, seja a nossa miséria, nosso pecado, nossa dor, nossa doença. Às vezes é preciso gritar, rezar de um modo gritado, ou seja, de um modo total, de um modo pleno, de um modo onde a gente se rasga mesmo diante de Deus. Será que nós estamos gritando para Deus? Vamos pensar. Às vezes a gente diz que sofre tanto, mas as nossas orações não têm sido um grito de misericórdia, de clamor. Uma oração preguiçosa, uma oração inconstante, não é? Uma oração tímida. Quantas pessoas perdem a graça de Deus num momento por vergonha? E nós não precisamos ter vergonha do Senhor. É isso que Bartimeu nos ensina, porque olha lá, então Jesus parou, não é? Parou e disse: chamai-o. E por que Jesus parou? Não só pelos gritos, não é, de Bartimeu, mas por aquilo que Bartimeu gritava. Primeiro, filho de Davi. É o reconhecimento de que Jesus é o Messias. Meus irmãos, nós precisamos orar a Jesus entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele tudo pode, que Ele é Deus. Jesus não é mais um nome bonito da história, não. Jesus não é mais um homem inspirado. Jesus é o filho de Davi, o Messias, né? O Salvador do mundo. Segundo conteúdo do grito, além da fé, né? Do reconhecimento da fé, filho de Davi, o reconhecimento de si mesmo. Tem piedade de mim. Senhor, eu sou digno de piedade. Então, o Senhor é santo, eu sou pecador. O Senhor é grande, eu sou pequeno. Esse grito de Bartimeu tem um conteúdo de fé que explica a vida, não é? Jesus é o Senhor e nós somos os cegos necessitados da piedade de Deus. E aí então olha o que dizem a ele, não é? Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama, Ele te chama. E é isso que a igreja precisa ser para as pessoas, é isso que cada um de nós precisa ser para os outros. Uma palavra que diz para o outro: coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. Coragem. Quantas pessoas desencorajadas, desanimadas. E às vezes, meus irmãos, na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos ambientes, é só palavra ruim, é só palavra de desânimo, é só palavra de não vai dar certo, e não funciona, não dá certo e vai chover. Às vezes é o que a gente mais escuta. Faltam pessoas para dizer: coragem, levanta-te, Deus está com você, Jesus te chama. E o evangelho é isso para você e para mim, é essa boa notícia que diz para você e para mim: coragem, levanta daí. Levanta desse pecado, levanta dessa dor, levanta dessa tristeza, levanta dessa lágrima. Coragem, levanta-te. Jesus está te chamando. Jesus está te convocando para fazer esse caminho. E aí, meus queridos, esse chamado de Jesus precisa deixar algo para trás, né? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O manto, tadinho, era tudo que ele tinha. Ele arriscou. Vai que ele não fica curado. Se ele não fica curado, ele ficava sem o manto também, porque ele não ia achar esse manto de novo, não é verdade? Jogou o manto fora, era o manto que o cobria à noite no frio de Jericó, era o manto com o qual ele se protegia do sol durante o dia, era o manto que, estendidinho ali, as pessoas jogavam as moedas, era tudo o que ele tinha, mas ele estava determinado a ser curado, ele estava determinado a voltar a enxergar. E é então que Jesus faz a pergunta para ele, uma pergunta que parece boba, mas não é. Jesus vê o cego, então, né?
vem gritando, correndo, tropicando. O que queres que eu te faça? A gente olha para essa pergunta e fala, mas meu Deus, como assim, Jesus? O que ele quer? Ele quer enxergar, né? Meus irmãos, nem todo cego quer enxergar. Esse é o ponto. A resposta de Bartimeu podia ter sido outra. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu queria me aposentar, né? Eu queria uma aposentadoria. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu queria enxergar de um olho só, né? O que queres que eu te faça? Senhor, eu queria uma bengala, porque eu vou andar, olha, eu tropeço, eu não enxergo. O Senhor não tem uma bengala para me dar? Nem todo cego quer enxergar. E aqui, meus queridos, a gente também aprende Bartimeu, porque ele responde, mestre, que eu veja. Muitas vezes nós estamos diante de Deus pedindo pouco para quem tem muito. Deus tem muito. Deus é rico em misericórdia. E nós podemos pedir muito, não é? Vamos pensar, talvez aqui não fosse um cego, fosse um paralítico. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero uma cadeira de rodas nova. Nem todo aleijado quer andar. O que é que nós queremos, meus irmãos, diante de Jesus? Mestre, que eu veja. E ver, ser curado plenamente, é um desafio, porque ser livre não é fácil. A partir do momento que Bartimeu voltou a enxergar, ninguém mais deu esmola para ele. A partir do momento que Bartimeu voltou a enxergar, ninguém mais ficou tendo dozinha dele. Não está no evangelho, mas a gente pode pressupor. A partir do momento que Bartimeu voltou a enxergar, ele precisou ir para casa fazer a barba, tomar um banho, cortar o cabelo, ir atrás de um emprego, não é? Alugar uma casa. Ser curado, ser livre é desafiante. E aqui nós temos que olhar então para a nossa vida. Jesus pergunta para você e para mim, o que você quer? O que você quer? Bartimeu quis a plenitude da libertação na vida dele. Bartimeu quis seguir Jesus. Bartimeu não quis mais viver de esmolas, de migalhas, de pecadinhos. Não, Bartimeu quis ser santo, quis ser livre. Mestre, que eu veja. E Jesus diz para ele, né? Vai, a tua fé te curou. Que fé? A fé que abriu os olhos é a fé que primeiro entrou pelos ouvidos. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de termos ouvidos abertos, porque a palavra que vamos escutando vai abrindo os nossos olhos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.